Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Olá pessoal, bem-vindos ao 33º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast sobre segurança pública. Estamos aqui hoje, mais uma vez, gravando a partir do aprazível bairro da Glória, na cidade do Rio de Janeiro, um final de tarde bastante agradável, ensolarado aqui. Quem vos fala é Rafael Borges, e o episódio de hoje é muito interessante. Eu estou aqui com um grande advogado, amigo contemporâneo, Thiago Minagé, que vai falar com a gente sobre aquelas questões que estão ali nesse conjunto de alterações legislativas recentemente promulgado, sancionado pelo Presidente da República, mais especificamente aquilo que diz respeito ao processo penal brasileiro, né? Eu, por uma razão de convicção pessoal, me recuso a chamar essa alteração legislativa de pacote anticrime, então eu vou ter uma certa dificuldade aqui no decorrer do programa de estar me referindo a ela, peço a paciência de vocês, mas é disso que a gente vai falar, daquele conjunto bastante impressionante de alterações legislativas que foi imposto ao cenário brasileiro, um pouco a toque de caixa, né? Para nós está muito claro que esse conjunto de alterações ele não é idêntico àquilo que o ministro Sérgio Moro apresentou no início do processo legislativo. Ele contém muitas coisas diferentes daquilo que estava lá. Ele tem sim alguns pontos positivos que a gente vai estar comentando aqui hoje. É claro que no cômputo geral são alterações muito perigosas porque elas contêm muitos dispositivos que, digamos, estimulam o encarceramento, que facilitam o superencarceramento, que permitem que as pessoas permaneçam presas por mais tempo, que as pessoas sejam levadas à cadeia de uma maneira menos rigorosa, digamos assim. Mas apesar disso, ele contém dispositivos muito interessantes que, se forem manejados por advogados talentosos, como é o caso do Thiago, e como é o caso da Defensoria Pública Brasileira, né, que toda ela é muito bem preparada, é muito capacitada, poderão chegar a lugares interessantes, né? Poderão render frutos bastante interessantes. E a ideia hoje é discutir um pouco sobre isso. Vamos falar sobre o juízo de garantias, sobre as alterações que dizem respeito à prisão preventiva. Enfim, são as alterações na legislação penal brasileira que dizem mais respeito ao processo criminal. Vamos debater aqui hoje, conversar aqui hoje sobre questões de processo criminal. E é nesse sentido que o Thiago vai nos ajudar muito. Só para lembrar a todos vocês que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, e praticamente todas as plataformas de áudio, iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify. Temos também um e-mail, seguranca2direitos@gmail.com, de maneira que mensagens, críticas, sugestões, tudo é muito bem-vindo. Esse podcast adora interagir com a sua audiência qualificada. E eu, para variar um pouco, não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz para dar início imediato ao 33º episódio do podcast Segurança dos Direitos, seu podcast sobre segurança pública, que hoje vem no formato de um bate-papo com o advogado e professor e querido amigo Thiago Minagé. Voltando. Bom, Thiago, queria agradecer muito a sua presença aqui hoje. Tenho muita satisfação em recebê-lo aqui, acompanho a sua trajetória acadêmica já há algum tempo. No ano passado eu tive a honra de estar numa mesa com você no IBCCRIM, em que você fez uma palestra muito legal sobre prisão preventiva. Para mim é um orgulho aí perfilar com você essa trincheira de defesa do Estado Democrático de Direito, também na OAB, né? Estamos juntos na OAB, na advocacia militante. E é com muita satisfação que eu te recebo aqui e queria te passar a palavra aí para dar um oi geral para a galera e para se apresentar um pouco também. Rafael, eu que agradeço o convite. Eu acho que essa ideia sua dos podcasts no sentido de propagar, difundir a informação e as ideias sobre os fatos que a gente tanto discute muitas vezes de forma isolada em sala de aula ou até mesmo em reuniões, eu acho muito interessante, muito bacana e fico muito feliz e grato de poder estar aqui participando, cara. Eu fico muito agradecido
pelo convite, que aceitei de grado, logo de plano, quando você me chamou. E eu acho que assim, é importante, temos que discutir, temos que propagar a análise dos fatos, a análise da legislação, até que nós não fiquemos à mercê apenas do que as autoridades dizem, né? A advocacia precisa exercer a sua função de dizer também o que ela pensa sobre a legislação, como se aplicar e como defender. Bom, você pediu para me apresentar, eu sou doutor em Direito, minha tese eu defendi minha tese de doutorado em 2015 para 2016. O tema foi justamente sobre o contraditório, a audiência pública e oral, que de certa forma fiquei feliz posteriormente com o tema que ali eu tratava. Depois foi questionado numa reclamação do Supremo Tribunal Federal de que a audiência de custódia, basicamente a ideia da tese era: a audiência de custódia ela não deve ser aplicada apenas para as prisões em flagrante delito. A audiência de custódia ela deve ser aplicada para todo tipo de prisão, porque todos os tratados internacionais que regulam o tema, nenhum deles fala de que a audiência de custódia seria para o preso em flagrante. Todos eles falam que, privado da liberdade, o indivíduo será apresentado imediatamente à autoridade competente. Então, a ideia era essa. Depois isso foi se propagando. Alguns estados já estão fazendo audiência de custódia para todo tipo de prisão, inclusive preventiva, mesmo mandado de cumprimento de pena. E aqui parece que no Rio de Janeiro, fiquei sabendo que o tribunal está tendencioso já, mesmo antes de se julgar a reclamação, que tem como objeto até mesmo questionar a portaria do Tribunal de Justiça, eles poderem já regulamentar a audiência de custódia para todos os tipos de prisões. Bom, então eu advogo desde 2005, né? Formei em 2004, passou em 2005, tenho uma trajetória acadêmica mais conhecida do que minha trajetória como advogado, e agora eu estou na peleja de tentar aplicar na prática aquilo que a teoria tanto nos ensina. Muito bom, muito bom. Então, Thiago, eu queria começar o nosso bate-papo aqui hoje justamente pelo juiz de garantias, que eu acho que foi um dos pontos mais polêmicos, vamos dizer assim, muitas aspas aí no polêmico, logo após a aprovação dessa lei. Por que eu acho que foi polêmico, né? Primeiro porque o juízo de garantias, se existisse no Brasil já há alguns anos atrás, ele teria dado um formato absolutamente diferente à chamada Operação Lava Jato. Eu não vou dizer que a Lava Jato não teria existido, mas ela teria indiscutivelmente um outro formato, né? Ela teria outras características e talvez ela não teria sido instrumento de exaltação, né, pública de um juiz, né, único, específico, que, digamos, colheu frutos aí políticos muito evidentes desse período e, quem sabe, colherá frutos eleitorais também, né? Vamos ver, o futuro a Deus pertence. Então, acho que, em primeiro lugar, ela foi polêmica por isso, creio eu. Em segundo lugar, porque politicamente o juízo de garantias me pareceu mesmo uma resposta da classe política, uma resposta do Congresso Nacional aos abusos que foram praticados no curso dessa operação policial, né? Quer dizer, foi uma espécie de freio, foi uma espécie de contrapeso, né? Olha, o judiciário não pode tudo, olha, isso tem que ser estabelecido de outra forma. Em terceiro lugar, me pareceu polêmico também, porque é inusitado, né? Digamos, no Brasil isso é absolutamente inusitado. A gente, embora existam experiências até latino-americanas do juízo de garantias, e você vai falar sobre isso aqui com a gente, você é um grande estudioso do assunto, o fato é que no Brasil isso nunca existiu. Tem lá uma experiência em São Paulo, que é uma coisa mais ou menos parecida, mas não é igual, é diferente, que é o chamado juiz do DIPO, né? Tem lá uma experiência, mas o fato é que é a primeira vez que isso vai ser implementado, né? E se colocou se fez muito um debate em torno dos custos da implementação dessa medida, em torno do impacto orçamentário, em torno da necessidade de remanejar outros juízes, etc, etc. Bom, o fato é que a gente vai discutir aqui o juízo de garantias como se ele estivesse vigente na lei brasileira, e de fato está, mas a gente precisa alertar o ouvinte para a decisão recente do ministro Luiz Fux, que com uma canetada, de forma monocrática e liminar, acabou suspendendo os efeitos do juízo de garantias
indeterminadamente. Né? Havia uma decisão liminar anterior a esta do ministro Toffoli, suspendendo por 180 dias, que eu achei até uma medida cá para nós razoável, porque era um tempo ali, me parece que necessário para que os tribunais pudessem implementar, pudessem executar a medida. Mas aí veio, depois disso, a decisão do ministro Luiz Fux, no exercício da presidência, né? Uma decisão ali em sede de plantão, que acabou suspendendo indefinidamente. Então, me parece que o juiz de garantias, embora esteja legislado no nosso ordenamento, ele está sem aplicação imediata. Bom, vamos falar disso. Explica um pouco para o ouvinte, Thiago, o que é o juiz de garantias, o que você vê de pontos positivos no juiz de garantias, o que você vê de pontos negativos no juiz de garantias. Vamos falar também um pouco sobre a experiência dos nossos vizinhos e se isso tem mesmo uma aptidão para modernizar o processo penal brasileiro. Então, Rafael, eu vou, cronologicamente, responder as tuas 3 perguntas, colocações, vamos colocar assim, e eu entro no que eu considero como juiz das garantias. Com relação à questão da Lava Jato, por exemplo, se você observar, a juíza Gabriela Hard, que foi a que primeiro substituiu o Sérgio Moro quando ele deixou a 13ª Vara Federal de Curitiba, lá no âmbito da Lava Jato ela já exerce essa função. Ela já vem exercendo essa função de, entre aspas, né, juíza das garantias, justamente com uma divisão de trabalhos com o atual juiz titular da vara, que eu me esqueci o nome. Bonar, né? Isso, Bonar. Então eles estão dividindo as funções e a Gabriela, se você pegar na prática, ela praticamente está exercendo a função de juíza das garantias daquela vara, em especial na questão da Lava Jato. Então isso é importante ficar dito, porque você colocou muito bem, houve-se um histerismo desmedido, completamente descabido, de que, nossa, o juiz das garantias vai acabar com a Lava Jato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo contrário. É justamente para conseguir, até porque os atos já praticados não seriam afetados. Então, assim, não tem o menor cabimento que foi colocado. Segundo ponto que você falou sobre ter sido mais uma resposta legislativa quanto aos abusos praticados na época da titularidade do então agora ministro da Segurança Pública e da Justiça, se você observar, parece uma briga de poderes mesmo. Porque o Legislativo ele deu a resposta e o ministro Luiz Fux se arvorou na condição de contrarresponder o ato praticado pelo Legislativo e suspender os efeitos dessa parte da lei. E, assim, foi, no meu ponto de vista, um desrespeito não só ao Legislativo, como ao próprio ministro Dias Toffoli, que no exercício da presidência já havia decidido. Então, assim, aquilo ali não era mais matéria para ser analisada via decisão liminar. Aquilo ali já era matéria para ser decidida em matéria de plenário. Submeter o colegiado e o colegiado discutir, porque a liminar já tinha sido feita. O Fux funcionou como uma espécie de instância revisional. Exatamente. Do colega, né? E o pior que é o seguinte, quando você tem um ministro que profere uma liminar, lembra do ministro Marco Aurélio, quando deu uma liminar soltando o ex-presidente Lula, e o ministro, então, Dias Toffoli, que era o presidente, avocou aquele processo, revogando aquela liminar e colocando depois, pautando o habeas corpus, não foi o caso. Ali você tinha uma decisão já proferida, não só pela Suprema Corte, mas pela autoridade máxima da Suprema Corte, que era o presidente dela, o ministro Dias Toffoli, encerrou, ponto. E aí você tem uma revisão da revisão de presidente para presidente, ou seja, cada presidente que passar ali vai ficar um revogando a decisão do outro. Isso causa instabilidade jurídica, isso causa o desnivelamento dos balanços de peso e contrapeso que tem entre os poderes, porque você tem uma lei aprovada nas 2 casas do Legislativo, publicada, sancionada pelo presidente da República, chancelada pelo ministro da Suprema Corte, ao estabelecer, como bem colocado, 180 dias para poder os tribunais se adaptarem, extremamente prudente, tá? E aí, de repente, muda a presidência do Supremo Tribunal Federal e o ministro que, no caso, assume a presidência, Luiz Fux, simplesmente vai lá e revoga a decisão de todos esses que o antecederam. Ou seja, o Legislativo, o Executivo já foi
desprestigiado e a presidência do próprio Supremo Tribunal também foi desprestigiada. Inclusive, não sei se procede, mas eu li uma matéria que o próprio ministro Marco Aurélio disse que, com relação a isso, respondendo a essa postura do ministro Fux, dizia que ele deveria respeitar mais a cadeira que ocupa. Eu não sei até que ponto procede, se ele disse, qual foi o contexto, se foi uma fala cortada, mas independentemente disso... O jornal botou em aspas. Então, independentemente disso, é muito bem colocada essa frase. Realmente tem que respeitar não só a cadeira que ocupa, mas os demais poderes constituídos. E detalhe, né, Rafael? Venhamos e convenhamos, a gente está falando do judiciário, que é o único poder que não tem legitimação popular, né? Todos os demais. Todos os demais têm. Você tem a Câmara dos Deputados, você tem o Legislativo, você tem o Executivo, que concorde ou não, aceite ou não, seja da sua ideologia ou não, está eleito. E você tem o Judiciário, que é o único que não é eleito, e simplesmente nós vivemos sob a égide do controle do governo do Judiciário. Bom... E, ultimamente, um judiciário, principalmente através desse órgão de cúpula, né, o Supremo Tribunal Federal, que vem legislando sem nenhum pudor, né? Seja positiva, seja negativamente. Quer dizer, vimos uma legislação positiva naquele assunto da homofobia, né, que já foi até objeto de análise aqui por esse podcast, e vimos agora essa legislação negativa através dessa decisão do Fux, né, que é pior ainda do que a anterior, porque aqui foi monocrático, lá pelo menos foi colegiado. Foi o colegiado que resolveu criar crime por analogia. Aqui não, aqui é um ministro só dizendo, olha, esse negócio de juízo de garantias, eu não gosto disso. Né? E o ministro Fux é um ministro reconhecidamente corporativista, né? No sentido de alguém que sempre defende os interesses dos juízes. A ação era movida por uma associação de magistrados. Então, assim... Presidida por uma magistrada do Rio de Janeiro. Exato. Presidida por uma magistrada do Rio de Janeiro. Isso que você colocou é muito bem pontuado pelo seguinte, Rafael. O mérito da criminalização da homofobia, por exemplo, você tem todos os argumentos e questionamentos discutíveis, mas como você colocou, pelo menos foi debatido e discutido em plenário. Ou seja, houve ou não uma decisão liminar monocrática, foi colocada em plenário e ele foi discutido. Aqui nós estamos falando de uma que eu acho que não existe precedente, tá? Eu desconheço um precedente nesses termos de uma lei que tem a sua vigência suspensa após a aprovação pelas casas legislativas, pelo Executivo, pelo presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, e só mudando a presidência do Supremo Tribunal Federal é revisto todas essas decisões. Eu desconheço um precedente na nossa legislação. Mas falando sobre o que é o juiz das garantias, eu acho muito importante pelo seguinte, eu acho que não só a advocacia, mas como toda a comunidade jurídica, independentemente do lugar que você ocupe, todo mundo luta, pleiteia, deseja um judiciário independente, porém um judiciário imparcial. Ninguém, pelo menos todos aqueles que levam o direito a sério, trabalham a ideia de judiciário parte. Judiciário que está ali para acusar ou o judiciário que está ali para defender. Pelo contrário, o judiciário está ali para julgar. Isso é dito desde o primeiro período da graduação em Direito e até mesmo nos cursos técnicos que têm alguma noção jurídica. Isso é importante por quê? Porque a figura do juiz das garantias, eu acho que é o que mais se aproxima da possibilidade de evitarmos situações que possam levar o juiz a fugir dessa imparcialidade. Isso é um ponto muito importante pelo seguinte, obviamente que todo mundo que está ocupando o cargo de juiz da magistratura, ele tende a decidir de acordo com os seus valores, os seus conceitos, as suas questões. Enfim, nós carregamos a nossa cultura, a nossa criação, tudo aquilo que nós vivemos, nossa história de vida. E o que é necessário são leis que possam limitar essas nossas vontades. A gente não pode decidir como pensamos, como queremos ou como achamos que é certo. A gente precisa decidir de acordo com aquilo que está posto na legislação e com aquilo que é apresentado de provas em um processo. E como que você consegue colocar o juiz numa posição que ele possa, de fato, ser imparcial? É justamente eliminando a possibilidade dele se envolver com a produção probatória. Isso em qualquer país sério, em qualquer país no mundo trabalha com essa perspectiva. Aqui no Brasil a gente vive uma americanização do direito, do nosso direito. Se formos levar a sério a questão do judiciário americano, por exemplo, o juiz, hipótese alguma, ele nunca recebe uma das partes em seu gabinete sem a outra presente, por exemplo. Existe um artigo publicado no site do Conju, de um grande amigo da Bahia, o Antônio Vieira, que ele traz um fato do estado da Flórida em que um juiz trocou várias mensagens com a então promotora do caso. Os dois foram banidos do mundo do direito, eles não podem trabalhar nunca mais com direito, e o processo foi todo anulado. Ou seja, nós temos um caso
que virou paradigma e não existe mais precedente, diferente da nossa questão aqui. Então, assim, o que é primeiro, o que significa o juiz das garantias? A ideia de que o nome garantias está ali para proteger o preso, o acusado, o denunciado, o criminoso, isso é completamente falacioso, isso não tem o menor cabimento. Juiz das garantias significa aquele que, num primeiro momento, vai garantir que aquela pessoa que está sendo presa, investigada, processada ou de alguma forma envolvida em uma investigação, uma fase pré-processual, todos os direitos inerentes a ela sejam respeitados. E proteger os direitos a ela inerentes não significa defendê-la. É preciso deixar isso muito claro, que você proteger os direitos inerentes à pessoa que responde ao processo não é defendê-la. O juiz, a função do juiz é garantir, a função do judiciário é garantir direitos, né? Então, assim, qual é a grande questão? O que acontece é, o processo ele foi fatiado, ele é dividido, né, na fase pré-processual e a fase processual. E qual é a nossa grande luta, vamos colocar assim, com relação ao nosso judiciário como é posto hoje? Você tem o mesmo juiz que vem conduzindo o processo desde a fase investigatória. Então, desde o momento em que a autoridade policial requer uma prisão preventiva, requer uma quebra de sigilo telefônico, requer qualquer tipo de produção probatória prévia, invasiva, você tem esse mesmo juiz que já vem conduzindo a investigação, que já vem conduzindo agora a produção probatória, julgando. E aí nós estamos falando de uma pessoa que participa desse processo desde o começo e que, de certa forma, ela já está o quê? Ela está influenciada por aquilo que ela vem acompanhando. Ela já está influenciada para, quando a sua decisão for chegar o momento de tomar a sua decisão, esse juiz simplesmente ele já está com a decisão dele formada. Ele já está com uma decisão formada e tudo aquilo que, se você colocar contrário àquilo que ele já tem como pré-concebido de que vai decidir, ele simplesmente vai ignorar. E o que o juiz das garantias surge? Qual a função dele? Simplesmente ele vem trabalhar um membro do judiciário, outro juiz, dentro da fase para, desde a instauração de uma investigação até o recebimento da denúncia, do artigo 399, salvo engano, do Código de Processo Penal. Ou seja, tudo aquilo que é pré-processual, você tem um juiz que trabalha, você tem um juiz que analisa, e você tem um juiz que vai... Não muda absolutamente nada na prática. Tudo aquilo que o delegado fazia, tudo aquilo que o promotor fazia, tudo aquilo que a investigação corria, vai continuar. Só que agora você terá um juiz específico para isso, que dará mais atenção e, por exemplo, até mesmo os questionamentos e reclamações de membros da polícia e membros do Ministério Público de que o juiz demorava a decidir, demorava a se manifestar, demorava a decidir, isso vai acabar. Por quê? Porque você vai ter um juiz próprio para essa fase. Um juiz que vai analisar todos os oferecimentos de denúncia, pedido de quebra de sigilo telefônico. E o nome juiz das garantias não é para proteger a figura do investigado, e sim para garantir que tudo aquilo que é legislação inerente a esse momento seja aplicada. Pois bem, a partir do momento que esse juiz recebe a denúncia e essa denúncia instaura definitivamente um processo criminal, você sai da esfera do investigado e passa para a esfera do acusado, vai passar para um juiz, que é o juiz da instrução, que é o juiz que vai conduzir a produção probatória, e essa produção probatória é que vai ensejar, viabilizar a possibilidade de sentenciar. Então, o que nós queremos aqui, o que a legislação fez e o que o juiz das garantias significa, exatamente qual a finalidade de uma investigação criminal: ensejar, dar subsídio para o oferecimento da denúncia, ok? A partir desse momento, a investigação alcançou o seu objetivo. Qual a finalidade da produção probatória em um processo? Ensejar a sentença, ensejar elementos para que o juiz possa sentenciar ao final. Vai concluir, vai alcançar o seu objetivo. Nada mais correto do que um juiz para cada etapa. Então, se nós temos toda uma investigação que vai ensejar um processo, você tem um juiz que vai analisar e vai decidir. A decisão desse juiz é receba ou não a denúncia. Ponto. A partir daqui é nova fase, nova etapa, novo momento. A partir daqui, toda a produção probatória não é mais para ensejar aquele oferecimento da denúncia e recebimento, porque ele já foi alcançado. A partir daqui, toda a produção probatória é para ensejar a sentença. Seja condenatória, absolutória, desclassificatória, não importa. É para ensejar a sentença. E nada mais correto de que um outro juiz irá analisar toda a produção probatória que será praticada nessa instrução, nesse trâmite, para ao final decidir. Então, na verdade, nós teremos o quê? 2 juízes analisando todo o contexto processual, cada um no seu devido lugar.
Um na fase pré-processual, juiz das garantias, outro na fase processual, instrução criminal. Ponto. Não dá para entender qual é o desespero. Qual inconveniente disso, né? Porque você, na verdade, você está colocando... Detalhe, assim, você cria... Você, na verdade, você aqui... Se você parar para pensar, por exemplo, na função do exercício da jurisdição, você tira tantas responsabilidades de um único juiz. Porque se você parar para pensar, o juiz, ao invés de ter um único juiz responsável por todo o contexto processual, englobando investigação e sentença e produção probatória, você simplesmente está dividindo a responsabilidade, porque a responsabilidade não é do juiz, é do judiciário. E o judiciário nada mais terá que fazer de que acrescentar uma pessoa naquele âmbito e dividir os trabalhos. Rafael, eu acho tudo tão simples. Se eu e você estivermos atuando em um processo e nós combinarmos de que eu vou atuar na fase do inquérito e você vai atuar na fase da instrução, basicamente é isso. Eu vou fazer o meu papel na fase do inquérito e vou conduzir até onde me cabe. A partir dali você assume e você conduz, ponto final. A defesa é única, só que ela vai ser exercida por duas pessoas distintas. O defensor pré-processual e o defensor processual. É a mesma coisa o juiz. O juiz vai analisar a fase pré-processual, depois vai analisar a fase processual. Isso tudo criou uma histeria no âmbito das associações, dos magistrados e tudo mais. Mas se você observar, isso foi igual na época em que editaram a resolução, salvo engano, 213, que instituiu a audiência de custódia pelo CNJ, não é isso? Então, a partir daí, quando foi instituída essa resolução e que os tribunais deveriam implementar a audiência de custódia, foi a mesma coisa. Foi um desespero dizendo que aquilo era um absurdo, que aquilo causaria um... Não. Hoje você vê a audiência de custódia, é uma realidade, com todos os seus contratempos, com todos os seus empecilhos, mas hoje ela é uma realidade, funciona. Não foi aquilo. E engraçado, Rafael, que você, na sua terceira colocação, no começo do seu questionamento, você falou o seguinte: é um novo, né? Assusta e causa. Se você observar, lembra quando implementaram as medidas cautelares lá em 2006, a Lei 2.403? Então, eu lembro que foi uma histeria dizendo que vão abrir as portas dos presídios, que é um absurdo, e não é nada disso. Tá aí, não é nada disso. Era o novo, assustou, criaram a histeria, passou. Veio a implementação da audiência de custódia, mesma coisa, uma histeria, passou. E agora a questão do juiz das garantias. Eu acho que, assim, o principal foco disso aqui é compreender qual a finalidade do nosso processo criminal. Qual a finalidade do nosso processo penal? Nós temos um processo penal que tem por finalidade aplicar a lei penal, como se disse há muito tempo, se sustentou, ou nós temos um processo penal que tem como finalidade proteger e garantir direitos. E quando eu falo proteger e garantir direitos, são aqueles postos na lei. Não é defender o acusado, é garantir direitos, obviamente, que envolve os direitos do acusado, mas envolve os direitos de todos. Então passa primeiro ponto. Qual a finalidade do processo penal? Isso que você me fala me evoca a lembrança da nota oficial que a Força Tarefa da Lava Jato emitiu por ocasião da aprovação dessa lei, e também dos pronunciamentos públicos do ministro Sérgio Moro. As duas manifestações falavam o seguinte: o juízo de garantias vai dificultar condenações. Não tem nada a como se o processo criminal tivesse propósitos condenatórios. Como se o processo criminal existisse para condenar o réu e não para apurar as circunstâncias do fato imputado, né? Eu tenho um grande professor, ele foi meu professor, mas eu digo que ele eternamente será, que é o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, do Paraná, inclusive ele é de Curitiba. Ele fala uma coisa muito interessante, ele fala o seguinte: é necessário revisar os fundamentos dos fundamentos para que não caiamos em erros. Isso é muito importante pelo seguinte: lá no primeiro período da graduação, ou até mesmo na disciplina de processo penal 1, a primeira coisa que o professor fala é o seguinte: qual a finalidade do processo? Ou seja, você vai lá na base estrutural do que é o processo para você compreender. Ele serve para aplicar a lei penal, porque se você disser que o processo penal serve para aplicar a lei penal, você está dizendo que o processo penal é um processo punitivo, condenatório. Ou seja, virou processo, dificilmente, aí você esquece a presunção de inocência, você esquece toda a estrutura que nós temos na Constituição. Agora, se você coloca para mim que o processo penal ele é um instrumento de garantia de direitos, é uma outra finalidade, que eu acho que é a finalidade em si do próprio processo penal. Eu acho o seguinte: a natureza jurídica do processo é um direito fundamental de cada um de nós. Nós temos um direito fundamental ao processo, à tutela jurisdicional. E aí seja no âmbito
privado, no âmbito público, criminal, civil, família, não importa. Então, a natureza jurídica do processo é um direito fundamental. A finalidade do processo é garantir direitos. Ou seja, nós temos um direito fundamental que visa garantir direitos. Ponto. Essa é a finalidade, essa é a natureza jurídica do processo. E a partir daí você para pensar o seguinte, primeiro ponto, qual a finalidade, falei da finalidade do processo, você fala o seguinte, qual a finalidade da fase pré-processual? A fase pré-processual é juntar elementos e aí é uma questão que eu sempre coloco. Qual a finalidade do inquérito policial? Sempre se fala o seguinte, qual a natureza do inquérito? O inquérito é um procedimento administrativo investigatório preliminar que visa trazer elementos para subsidiar a denúncia, certo? Ok. E o que isso tem a ver com a condenação penal? Para pensar nisso. O que isso tem a ver com a condenação penal? Nada. Sabe por quê? Porque o inquérito policial ele não serve para condenar. O nosso processo penal, o nosso texto já existente hoje, se eu não me engano, no artigo 155 ou 156, algum parágrafo do 155 ou 156, diz, da prova que diz que não caberá a condenação com base nos elementos exclusivamente do inquérito policial. Só que o inquérito policial está lá, junto do processo. Qual o juiz que vai sentenciar e não vai analisar, olhar, ou folhear, tatear esse inquérito policial que está lá? Pare para pensar nisso. Então, assim, do que adianta você dizer que não poderá haver condenação com base no inquérito policial e ele consta dentro do processo? Para que ele consta ali? A questão toda que nós precisamos entender é a seguinte. 1. Natureza jurídica do processo, direito fundamental. 2. Finalidade do processo penal, garantia de direitos. 3. Finalidade da investigação, seja inquérito policial, seja qualquer outro procedimento. Subsidiar uma denúncia. Cada um com a sua função. Cada agente no seu ponto de atuação. E aí eu digo o seguinte, o que isso influencia em uma sentença de mérito? Nada. Sabe por quê? Porque a sentença de mérito ao final da instrução se baseará não na investigação, e sim na instrução. Então, o que essa lei veio colocar foi justamente cada agente no seu devido lugar e parar de misturar os institutos e os procedimentos. Cada um exerce uma função. Exerceu, ponto final. Por exemplo, a lei fala que a investigação ela não acompanhará a denúncia. E está certo. Países da América Latina que já adaptaram a sua legislação trabalham assim. Chile, Uruguai, não tem o acompanhamento. Por quê? Se a finalidade do inquérito não é o oferecimento da denúncia, essa denúncia foi oferecida, ela foi recebida. Qual a finalidade do inquérito? Não foi alcançada? Guarda. Coloca na gaveta. Acabou. Alcançou. A partir daqui, para que tenha uma sentença, é necessário instrução, produção de prova. Seja para condenar ou absolver. Isso não depende do inquérito, porque a finalidade do inquérito já foi alcançada. Aí por que vem o juiz de garantias? Para atuar nessa fase pré-processual e o juiz da instrução para atuar na fase da instrução, para que um não se contamine com o que foi produzido no outro. Isso é o juiz das garantias. Essa é a finalidade. Esse é o contexto. E detalhe, o que eu acho que é de mais importante em tudo isso? Se você observar, a própria legislação ela vem trabalhando a ideia de centralidade do processo na audiência, a cultura das audiências. E eu venho falando isso há muito tempo. Porque nós precisamos tirar o escrito e o burocrático do processo e centralizar a oralidade. Por quê? A oralidade no sentido, qual a contribuição que ela pode ter, as audiências públicas e orais que são presididas pelo juiz. É para que você tenha uma decisão imediata, para que tenha produção probatória no calor da situação, para que não haja nenhum tipo de manejo de instrumentos ou qualquer subterfúgio para poder ludibriar ou até mesmo maquiar qualquer tipo de verdade ou qualquer tipo de situação. A questão do juiz das garantias, quando aflora essa ideia da oralidade, é justamente fazer com que o judiciário atue de forma a proteger e aplicar o disposto na Constituição da legislação processual penal, colocar o Ministério Público não mais como um quarto poder ou superpoderes, atuando como parte em igualdade com a própria defesa, onde essa defesa vai atuar com o Ministério Público, com a polícia, na fase processual, onde o juiz das garantias vai garantir o direito de paridade, não é a garantia defesa da defesa, a garantia defesa do acusado, e depois em atuação judicial, o juiz da instrução também vai garantir a aplicabilidade da legislação. Eu acho que isso tudo gira em torno do seguinte, Rafael, má vontade do Poder Judiciário, de não querer perder, é como se eles estivessem perdendo o poder, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje nós não podemos ter, por exemplo, um poder limitado. O poder não pode ser empoderado, o poder precisa ser limitado. E nada mais justo que a própria legislação para limitar o poder. Você pode observar o seguinte, toda vez que nós deixamos à mercê
do julgador que ele veja o que é melhor, a desgraça vem à tona, né? Por exemplo, hoje o nosso grande problema, a legislação fala que, por exemplo, na prisão, a apreensão de drogas, para avaliar se é uso ou tráfico, o juiz vai avaliar. A lei tem que estabelecer os limites, a lei tem que estabelecer os parâmetros, senão não teremos, aí você cai no erro de que cada juiz estabelece de um jeito, de uma forma, e assim vira uma bagunça, isso causa instabilidade jurídica. Então assim, o que eu venho pregando há muito tempo, e eu acho que o juiz das garantias vem satisfazer isso, é trazer a cultura das audiências para o processo penal. Se você parar para observar, Rafael, quando nós temos, por exemplo, como é que se decreta uma prisão preventiva hoje, né? Você tem a autoridade policial que vai lá, representa, o Ministério Público chancela, eles vão bate na porta do juiz, despacha com ele, o juiz decreta e depois vem um despacho cínico dizendo a defesa em respeito ao contraditório. Porra, que contraditório, cara? Já está tudo produzido, já está tudo feito e decidido, não tem contraditório mais, acabou. Não existe contraditório. Sabe por quê? Porque a burocracia escrita criou um monstro chamado contraditório diferido, postergado, que nada mais serve para chancelar o que já foi produzido e já foi decidido. Contraditório diferido é das expressões mais hilárias. Não, é assim, para não dizer patética, direito, né? É uma coisa completamente surreal e sem fundamento. Quando você fala de oralidade, por exemplo, eu tenho que contrapor agora. Não tem o diferido, não tem o posterior. E o juiz tem que decidir agora. Então, a oralidade ela só tende ao quê? A poder equilibrar a atuação das partes. E isso causa certo desconforto para quem está acostumado a agir como bem entende. Para quem está acostumado a agir da forma que já age, que é muito mais cômodo. Então, hoje, por exemplo, quando eu falo da cultura das audiências, é justamente por isso. No Chile, no Uruguai, por exemplo, eu vou falar do Uruguai, que foi a minha experiência mais recente, que foi no final de 2018 para 2019, que lá diz o seguinte: quando o Ministério Público, por exemplo, quer requerer a prisão preventiva, é óbvio que tem as exceções tipificadas em lei, em determinados casos, que não vai haver audiência para que haja o requerimento, mas tirando os casos previstos em lei, todo pedido, seja ele qual for, quebra de sigilo telefônico, bancário, interceptação, prisão preventiva, tem que ser feita em audiência com a presença da parte ou do seu defensor constituído, o advogado particular ou a defensoria pública. E aí o primeiro questionamento que eu fiz foi o seguinte: vem cá, e se chegar no momento da audiência a defesa não tiver acesso aos autos do inquérito da investigação, a audiência é suspensa imediatamente, é dado vista à defesa e remarcada para o dia mais próximo possível. Ou seja, a decisão de quebra de sigilo, vamos usar a quebra de sigilo fiscal como exemplo. O Ministério Público quer quebrar o sigilo fiscal de algum investigado, né? E ele vai lá e tem que solicitar uma audiência. E o defensor vai. Você já parou para pensar a quantidade de decisões não invasivas será drasticamente reduzida pelo seguinte: se o Ministério Público quer quebrar o sigilo fiscal e a parte ela se dispõe a apresentar, para que vai haver a quebra? Eu, particularmente, já tive um cliente que virou para mim e disse isso. Falei: doutor, mas se tivesse me pedido, eu teria apresentado tudo. Não precisava quebrar. Isso me despertou a atenção, que eu falei: realmente, tem muitas decisões de provas invasivas, métodos ocultos de investigação, como, por exemplo, a quebra do sigilo fiscal. A quebra do sigilo... O que é a quebra do sigilo telefônico hoje? Nem acesso à conta detalhada? Você já parou para pensar que se a parte fosse a ela solicitada, ela não poderia apresentar e evitar a quebra do sigilo telefônico? Para pensar nisso. Então, é uma coisa que você poderia evitar inúmeras decisões invasivas e violadoras de direito, porque toda decisão como essa viola um direito, ela só vai avaliar se ela é legítima ou não, mas ela vai violar um direito do sigilo fiscal, bancário, seja lá o que for. Então, as audiências, a cultura da audiência, ela serve para isso. Até porque, se a parte também não quiser apresentar, ou não quiser comparecer e mandar defensor, constituir um defensor apenas, o juiz terá total autonomia e liberdade para poder quebrar, vamos colocar assim, expedir a ordem de quebra do sigilo fiscal ou bancário. Mas muitos casos poderão ser evitados com a cultura da audiência, até mesmo o caso de prisão preventiva. Né? Se você, por exemplo, quanto decreto de prisão preventiva está aí para assegurar a aplicação da lei penal? Se a gente for traduzir isso para a prática, é o seguinte: medo de fuga, não é isso? Se a pessoa se apresenta e diz: olha, eu não vou fugir, está aqui meu passaporte, está aqui minha habilitação, está tudo aqui, eu não tenho para onde ir, está aqui meu endereço fixo. Isso tornaria ilegítima uma prisão preventiva, com base nesse fundamento. Só que isso só vai acontecer se você ouvir outra parte. Só que se você não determinar que isso seja feito em lei, o judiciário não vai fazer.
O judiciário não vai fazer. Então isso é de extrema importância. E veja como é importante o juiz da garantia para isso. Porque você pode dizer o seguinte, não, mas o judiciário não dá conta de tanta demanda. Ok, o juiz da garantia já serve justamente para compartilhar a responsabilidade para análise desses fatos. E aí o juiz de garantia fica limitado e atuante nisso. Fase pré-processual. Ponto. Ele não determina, ele não julga o mérito da questão, ele não vai analisar se aquela pessoa é inocente ou culpada. Isso aí vem o juiz da instrução, que é outro juiz e outro membro do judiciário, que não vai alterar em nada. Claro, claro. Não altera absolutamente nada. Parece muito óbvio, né, Tiago, que um juiz tão comprometido com a produção da prova, que é justamente o juiz que hoje decreta medida cautelar, decreta prisão preventiva e por aí vai, não está em condição de produzir uma sentença imparcial, né? Parece muito óbvio, né? Quer dizer, ele participou ali, ele foi quem deferiu a medida cautelar de busca e apreensão, ele recebeu os documentos da polícia, ele deferiu a prisão preventiva. Ele vai querer usar a sentença para confirmar as suas hipóteses, ele já decidiu. As suas hipóteses iniciais. Quer dizer, parece muito claro essa necessidade de dividir essas duas etapas, né? E você toca numa outra questão que nem havia me ocorrido, que é a questão do contraditório diferido, né? O juiz de garantias pode ser uma oportunidade para o sistema aperfeiçoar o contraditório na fase pré-processual, né? Coisa que hoje não existe, né? Hoje os professores até hoje dão aula de processo. Acho que você com certeza não faz isso, mas é muito comum ver professores dando aula de processo na faculdade dizendo que o inquérito no inquérito não tem contraditório, né? Isso é uma no inquérito é se unilateral, o inquérito chancela isso. O sujeito é objeto de investigação, não é sujeito de direitos, exatamente, né? Exatamente. Essa palhaçada que tem muito a ver com esse juiz que joga nas 11, esse juiz que faz tudo ao mesmo tempo, né? Enfim. Então eu tenho também esperança de que o juiz de garantia, longe de resolver o problema do processo criminal brasileiro, não vai resolver nunca, mas a gente ameniza. Eu acho assim, Rafael, o processo é um trabalho de redução de danos. A gente não existe no mundo um processo perfeito, que todos os direitos são obedecidos, respeitados. É óbvio que teremos erros, é óbvio que teremos equívocos, mas a gente precisa reduzir a possibilidade de erros no processo. Quanto mais regulamentado, estruturado for, melhor. E assim, pegar esse gancho aqui, o artigo 3º-A da lei, que será o novo, seria, se não estivesse suspenso, o novo artigo 3º do Código de Processo Penal, fala o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória. Como que nós identificamos a estrutura acusatória de um processo? Que é a estrutura adversarial do processo, por exemplo, processo norte-americano, né? É justamente com base na questão da prova. Como que você identifica um processo acusatório? Você olhando para quem tem a gestão da prova. As partes, porque o que é um sistema acusatório? É quando a produção probatória ela está única e exclusivamente na mão das partes. Mas que para isso ocorra, essas partes elas precisam estar em pé de igualdade para que não haja desproporção no quesito produção de prova. E o juiz, ele inevitavelmente assume uma postura passiva de mediador. Ele não é mais um juiz ativo, em que manda, que pergunta e que de ofício intima uma testemunha, que de ofício não é mais aquele juiz que antigamente, infelizmente ainda se diz muito, busca a verdade real dos fatos, né? Não existe esse juiz na estrutura acusatória. Essa estrutura acusatória, que é do sistema norte-americano, que muito é utilizado aqui com a implementação do plea bargain, etc., essa estrutura acusatória é justamente colocar na mão das partes a produção probatória. E se o juiz estiver sentado ali observando que uma das partes, seja acusação ou defesa, não está produzindo de forma devida, isso é problema das partes, não é do juiz. O juiz não deve interferir nisso. Pelo contrário, se a parte não produziu a prova necessária para fundamentar a sua decisão, ele vai decidir com base naquilo que ele tem de elementos. A outra parte produziu mais provas, a parte que produziu um conteúdo probatório mais convincente é o que, vamos colocar assim, ganharia o processo. Então essa questão da estrutura acusatória necessariamente precisa colocar o juiz no seu devido lugar. E por isso que para termos um processo acusatório, precisamos do juiz das garantias justamente para que cada um fique na sua função delimitada. Perfeito. Tiago, queria avançar um pouquinho para um outro tema que foi trazido também por esse conjunto de alterações, né, do processo penal brasileiro, que diz respeito à prisão, né? E nesse particular, me parece que
e aí é neste particular mesmo que eu quero delimitar isso como um pequeno espaço, me parece que a alteração andou bem, né? Tem ali na disciplina das prisões preventivas, da prisão preventiva, alterações que parece que podem mesmo qualificar o processo penal. E aí deixar claro para o ouvinte que, evidentemente, que essas alterações elas não faziam parte da proposta original do ministro Sérgio Moro, não tinha nada ali que pudesse ser aproveitado, não tinha absolutamente nada ali de positivo, né, no que diz respeito à prisão preventiva. E tudo que de ruim passou veio dali, mas o que de positivo também passou veio de outro lugar. Então eu queria falar um pouco sobre essas alterações. Me parece que o projeto ele acaba incorporando ao seu texto, ao texto da lei, uma série de exigências, uma série de dinâmicas e fluxos da prisão preventiva e da sua manutenção que eram há muito tempo um pleito da advocacia militante, né, da advocacia criminal militante. Né? Vamos falar um pouco sobre isso, porque as pessoas não estão falando disso. Né? O juiz de garantias ele ocupou de tal forma o debate público sobre esse projeto que ninguém falou sobre as alterações pertinentes à prisão preventiva. Né? E teve alteração boa ali, né? Alteração Sim. interessante. Sim. Assim, como você bem colocou, dispensou-se tanta força com relação aos juízes de garantias, como se isso fosse um monstro de, sei lá, milhões de cabeças, que aquilo que tem de bom no quesito do tema prisão preventiva caminhou, ainda bem. Então, assim, o primeiro ponto que isso pode observar é uma decorrência da adoção do sistema acusatório, que na primeira leitura que eu fiz da lei quando aprovada acabou a possibilidade do juiz decretar a prisão preventiva de ofício. Antigamente você tinha o juiz poderá decretar a prisão de ofício ou a requerimento das partes. Agora, o artigo 282, no parágrafo 2º, ele deixa muito claro que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Acabou a possibilidade de o juiz de ofício determinar a prisão de uma pessoa. Por que isso é bom? Né? Quando anteriormente eu falava que nós temos uma estrutura acusatória, o juiz necessariamente... A Constituição já não comportava a prisão de ofício. Exatamente, né? Mas ela não estabelecia taxativamente que o sistema acusatório. Esse era o nosso grande dilema. A Constituição não tem nada no texto dela que diz nosso sistema é acusatório. Na verdade, você interpreta que o sistema é acusatório pelo que ela estabelece. E aí ficava aquela coisa, bom, o juiz decretava dizendo o quê? Com base no artigo 282, decreta a prisão preventiva. E aí, de certa forma, ele estava, entre aspas, certo, porque ele se amparava num texto legal em vigor. Agora isso acabou. E por que eu digo isso? Porque quando eu falei que o juiz necessariamente assume uma postura passiva, é isso, é não ter uma atitude, não ter uma atuação proativa no processo, porque isso, nós já temos o Ministério Público para isso. Nós já temos a polícia para isso. Deixa o juiz no seu devido lugar passivo, de mediador e receptor das provas produzidas para que ele possa decidir. Essa é a finalidade do juiz, essa é a função do juiz. Garantir direitos não é proteger alguém especificamente, muito menos a acusação. Muito menos ser o padrinho da acusação, fazendo aquilo que deveria ser o papel ou a função, por exemplo, do Ministério Público, e não faz, ele vai lá de ofício e decreta. Então, se for para isso, você tem 2 acusadores. E te digo mais, anteriormente você falou o seguinte, essa questão do contraditório é diferido com relação ao juiz que já vem decidindo pela preventiva, pela quebra de sigilo, ele no final ele não vai sentenciar algo que contraria tudo aquilo que ele decidiu. Isso Franco Cordeiro já dizia, esse é o quadro mental paranoico. Que é isso, né? É o primado da hipótese sobre os fatos. A partir do momento que o juiz toma como certa a primeira hipótese que lhe é apresentada, tudo que vier posteriormente para tentar refutar essa hipótese, ele rejeita. Né? Ele não está disposto a ter uma dissonância cognitiva. Pelo contrário, ele já tem aquilo como pré-concebido e tudo que venha modificar aquela sua pré-compreensão, tudo que possa gerar uma dissonância cognitiva, ele afasta. E essa é a ideia de você ter o juiz passivo e o juiz que atua numa fase e numa outra. E com relação à prisão preventiva, isso é fundamental. Por quê? Porque se você tem um juiz que de ofício determina a prisão preventiva de uma pessoa, essa pessoa ela vem respondendo ao processo presa. Ao final ele vai sentenciar, ele não vai absolver essa pessoa.
Porque senão ele diria que ele estaria admitindo que ele errou durante todo o processo e manter essa pessoa presa preventivamente. Então não tem como você... É contraditório, é conflitante. É conflitante. Bom, então o primeiro ponto que eu identifiquei para essa questão da prisão preventiva de positivo é justamente a retirada da possibilidade do juiz decretar a prisão preventiva de ofício. Um outro ponto que eu acho de extrema importância, e isso eu tenho visto pouca gente falar, justamente talvez pelo fato de todo mundo estar dispensando força no juiz das garantias, é o seguinte: uma grande luta, principalmente da advocacia, sempre foi o quê? A prisão preventiva ela não tem prazo. A prisão preventiva ela vai perdurar e a resposta sempre é: a prisão preventiva perdurará enquanto perdurarem os motivos que a ensejaram. Isso é de extrema subjetividade. Né? Eu achava engraçado isso, porque geralmente jornalista, na simplicidade deles, né? E é uma simplicidade às vezes perturbadora, que é muito antipedagógica. Ele vai diferenciar, né? A prisão preventiva da outra. A prisão preventiva é a prisão que não tem prazo. Sim. Quando o jornalista, na foiteza ele dá notícia, ele quer distinguir a prisão preventiva de outra prisão, geralmente fala isso. A prisão preventiva é que não tem prazo. Exatamente. Né? É como se ela fosse uma prisão perpétua, né? A prisão é qualquer prisão. E aí você tinha isso, até hoje a gente tem muito caso de pessoas que foram presas preventivamente que, quando condenadas, por exemplo, já saem soltas, porque já teve direito à progressão de regime, ao cumprimento integral da pena e assim sucessivamente. Então, o principal problema que nós sempre tivemos na prisão preventiva era a sua indeterminação de duração. Esse era um grande problema. E assim, aí a jurisprudência foi oscilando com várias decisões completamente teratológicas. A que eu acho mais engraçada é que o prazo de cômputo do tempo de prisão preventiva não é contado matematicamente. Porra, se tu não conta matematicamente, bicho, eu não sei como é que a gente vai contar o prazo de... Enfim, e aí, o que aconteceu com a questão da prisão preventiva, né? Quando da edição da lei, ela pega no artigo 316, novo artigo 316, parágrafo único, ele vem dizendo o seguinte: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. Isso aqui é de extrema importância. Ou seja, 90 dias não se tornou um prazo de duração da prisão preventiva, porque ela poderá ser renovada. Não, um prazo de revisão obrigatória. Mas é um prazo de revisão obrigatória. E o parágrafo único ele é bem completo, que ele diz o seguinte: necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada. Mais à frente eu vou falar sobre a fundamentação da decisão de decreto de prisão preventiva, de ofício, ou seja, a cada 90 dias, o juiz ou o tribunal que estiver como responsável pelo momento processual daquele processo, de ofício, deve reanalisar a necessidade de manutenção dessa prisão preventiva e complementa, sob pena de tornar a prisão ilegal. Ou seja, a cada 90 dias, essa prisão preventiva ela deve ser revisada. Se for o caso de manutenção decidida de forma fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. E aí, daqui, nós teremos uma discussão que está em vigor, que é de extrema importância, do tipo, esses 90 dias, nós sabemos que uma lei processual ela tem aplicabilidade imediata, ela tem efeitos ex nunc daqui para frente, mas sabemos também que a expressão vacatio legis, esse instituto vacatio legis, ele surge justamente para que a sociedade, os órgãos, os poderes se adaptem à nova realidade da legislação, ao que ela vem dispondo. Pois bem, então eu lhe pergunto, uma prisão preventiva que já perdura há 1 ano, por exemplo, ela deveria ser reanalisada de ofício já no período da vacatio legis até a entrada em vigor da lei? Ou esse período de 90 dias começa a contar a partir do primeiro dia de entrada em vigor da lei? Então nós temos 2 possibilidades aqui. Particularmente, num primeiro momento, confesso que eu estava tendencioso a dizer que, a partir do primeiro dia de entrada em vigor da nova legislação, que, salvo engano, foi dia 24, na semana passada, passa-se a se contar 90 dias e, a partir daqui, as prisões preventivas que já estavam em vigor deveriam ser revisadas daqui a 90 dias. Só que depois, refletindo melhor e estudando o tema, eu me convenci do seguinte: a vacatio legis ela surge
e existe justamente para isso, para que as pessoas, a sociedade, cada um de nós, e em especial os órgãos públicos, se adaptem à nova realidade. Então, houve vacatio legis para que o judiciário se adaptasse a essa nova realidade e revisasse os decretos de prisões preventivas que já existiam no momento de entrada em vigor da lei. E observe que, a partir daqui, Rafael, se não for revisada, o parágrafo único do 316 é muito claro. Ele diz o seguinte: mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Ou seja, a partir do dia 24 de sexta-feira passada para cá, existem inúmeras prisões preventivas que se tornaram ilegais em vigor, que devem ser impugnadas pelos advogados e defensoria pública, justamente porque o judiciário não cumpriu com o seu papel, a sua função, a sua obrigatoriedade de, no período da vacatio legis, revisar todas essas decisões de decreto de prisão preventiva. E avançando nesse tema, tem um detalhe. O decreto de revisão, a decisão de revisão dessa prisão preventiva, tem uma outra regulamentação que não pode mais ser utilizada, por exemplo, os motivos que ensejaram o decreto originário da prisão preventiva. Por quê? O parágrafo 2º do 312 diz o seguinte: a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo de existência concreta de, isso aqui é de extrema importância, fatos novos ou contemporâneos. Nada mais é do que a própria jurisprudência do STJ já vem trabalhando. Se nós pegarmos inúmeras decisões, principalmente da sexta turma, a gente vai observar o seguinte. Exatamente. Então você tem prisões preventivas decretadas hoje por fatos que aconteceram em 2014, 2015, fatos esses que não estão mais influenciando em absolutamente nada que ensejasse uma prisão preventiva. E isso é corroborado posteriormente no parágrafo 1º do 315. Então você pode pegar e conjugar o parágrafo 2º do 312 com o parágrafo 1º do 315, que diz o seguinte... do 316. Exatamente. Que no o parágrafo 1º do 315 diz o seguinte: na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos. Observe que isso é de extrema importância. Por quê? Porque se há 90 dias atrás o juiz teve fatos e motivos que ensejasse a possibilidade de decreto de prisão preventiva, ele só pode agora, após 90 dias, reconduzir essa decisão, renovar essa decisão de prisão preventiva, se existirem fatos novos e contemporâneos. Não pode mais, por exemplo, utilizar aquela decisão pronta que nós nos deparamos muito, que diz o seguinte: inalterados a circunstância fática, renovo a prisão preventiva. Isso não pode, porque a legislação ela determina que sejam fatos novos ou contemporâneos. Não pode mais o mesmo motivo que ensejou a prisão preventiva prevalecer para ensejar a renovação dessa prisão preventiva, exceto que isso tenha relevância direta com a situação fática e que isso esteja perdurando no tempo, que aí caracterizaria a novidade ou a contemporaneidade ou a não cessação da prática do fato, ok? Mas não pode mais utilizar apenas daquele mesmo expediente que se utilizava para decretar a prisão preventiva. E uma outra questão que eu achei de extrema importância, se você observar o novo artigo 313 no parágrafo 2º, diz o seguinte: não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento da pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia. Mas o que eu queria destacar aqui é a vedação da utilização da prisão preventiva como antecipação do cumprimento da pena. Rafael, quando eu atualizei meu livro de prisões cautelares à luz da Constituição, eu fiz um estudo teórico, mas que para mim ficava muito claro na prática, né? Todos aqueles institutos de finalidade da pena, né? Tem um professor de Portugal chamado Rui Cunha Martins que ele trabalha muito isso. Ele fala que todo o processo atende a um quadro de expectativas, certo? Isso é muito interessante, porque quando ele fala isso, eu peguei essa ideia dele de satisfação de quadro de expectativas através de um processo, percebi o seguinte: tudo aquilo que nós temos como finalidade da pena, lá no direito penal, do tipo prevenção geral, prevenção especial, evitar que a pessoa que servir como resposta, efeito retributivo, efeito preventivo,
tudo isso, todas essas expectativas, elas foram transportadas para o uso da prisão preventiva. Se você observar hoje, pouco importa se o cara é condenado. O que importa é que ele precisa estar preso preventivamente. Ninguém dá mais importância para a condenação. Ninguém mais se importa se a pessoa está condenada, se ela foi absolvida, quais os motivos, qual a pena. Ninguém se importa com isso. As pessoas precisam do seguinte: está sendo investigado, por que está solto? Se foi denunciado, por que está solto? Ou seja, todos aqueles quadros, todo aquele quadro de expectativa criado com aquelas teorias da pena foi transportado para o uso da prisão preventiva. E isso fica muito claro. Pra fase cautelar, né? Exatamente. Isso fica. E nós já temos um problema, que eu não vou nem entrar nesse mérito, senão vai alongar para mais uns 3 podcasts. É o seguinte: eu sempre dou o seguinte exemplo. Se você tem um carro financiado e você não paga, para que esse carro seja expropriado do seu patrimônio, existe um processo cautelar, com contraditório, tudo bonitinho. Não, no nosso caso, para prisão preventiva, não. Basta um pedido e um decreto. E se você quiser reaver a liberdade, tem um procedimento cautelar. Você tem que petrar o habeas corpus, aquele despacho, OMP ou contraditório. Então, é muito a inversão da realidade, da necessidade do contraditório no processo penal, ela é toda desvirtuada. Então, quando o parágrafo segundo do artigo 313 estipula que a prisão preventiva ela não será utilizada como antecipação do cumprimento de pena, isso é muito importante. Para pensar o seguinte: quantos processos que você atua como advogado particular em que você já está executando provisoriamente a pena porque ele vai alcançar benefícios com o cumprimento daquele tempo na pena do que com a revogação da preventiva? Ou seja, a prisão... E eu considero isso, tá, Rafael? Quando nós temos um processo que a pessoa está presa preventivamente e você corre para executar provisoriamente a pena porque você alcançará benefícios ali do que com a revogação daquele decreto de prisão preventiva, cara, isso é execução antecipada da pena. Isso é execução antecipada da pena e você está utilizando a prisão preventiva como forma de cumprimento da pena. Sim. E aí, por exemplo, eu tenho todos os advogados que estão nos ouvindo, tem isso. Tem cliente que está respondendo ao processo que está preso preventivamente, mas já está no regime aberto pela execução provisória da pena. Qual o sentido de manter essa preventiva, Rafael? Fala para mim. Sim. Não faz o menor sentido, não tem cabimento essa preventiva. E por isso a necessidade de um prazo para que ela seja revisada, e para isso a necessidade que a lei determine que ela não exerça uma função de antecipação do cumprimento da pena. Porque o que tem acontecido hoje é isso. O que tem acontecido hoje é o uso da preventiva e nós estamos conseguindo alcançar a liberdade das pessoas pela execução provisória da pena do que com a revogação da prisão preventiva. Isso é uma coisa de maluco, isso é uma coisa de louco, isso não existe em lugar nenhum no mundo. É só no Brasil que você tem uma preventiva que ela não é revogada, mas você consegue progredir o regime dessa pessoa para que ela saia num aberto, mesmo com a preventiva decretada. Olha que insanidade. O cara tá com a prisão preventiva decretada, mas se você executa provisoriamente a pena dele, você progride para o semiaberto, progride para o aberto, ele sai de VPL, visita periódica lá, sai para os extramuros para trabalhar com a preventiva decretada. Isso é o total desvirtuamento do Instituto Prisão Preventiva. E da mesma forma que no começo eu falei, qual a finalidade do processo penal? Cara, qual a finalidade da prisão preventiva? Qual a finalidade da prisão preventiva? A finalidade não pode ser antecipar o cumprimento da pena, a lei já diz isso. A finalidade não pode ser tratar a pessoa como se o culpado fosse antes do trânsito julgado da condenação. Então, qual a finalidade da preventiva? A finalidade da prisão preventiva hoje é redução de danos. É redução de danos. Eu leio textos de professores renomados que muito me entristece quando escrevem de forma, como é que eu vou dizer? Não digo nem desatenta, mas é descompromissada quando diz a prisão preventiva é um instrumento de viabilidade do processo criminal. Você fala assim, cara, que é isso? Né? É um instrumento para aplicação da lei penal. Cara, então você está prendendo o cara preventivamente anunciando que você vai condenar, é isso? Não, a finalidade da prisão preventiva não é. A finalidade da prevenção preventiva é para evitar danos e proteger direitos. Direitos esses que podem ser do processo, das vítimas, dos envolvidos, das testemunhas. Então, a prisão preventiva ela tem uma finalidade específica, que é proteção e redução de danos. Neutralizar riscos. Né? Exatamente. Evidente. Então, se você tem... para pensar o seguinte. Há pouco tempo, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro é emblemático por ter ex-governadores presos, né? Aí, há pouco tempo, teve, salvo engano, o último decreto de prisão preventiva do ex-governador e da ex-governadora, do ex-casal, né, Garotinho? Rosinha Garotinho e do Garotinho. Casal ainda. Acho que sim, né? Você falou de casal. Os ex-governadores que é um casal. E aí eu estava observando o seguinte, quando
eu tive notícia do decreto da prisão preventiva, são fatos na gestão do governo dele. É. Você fala assim, cara, já tem, sei lá, 5, 10 anos isso, você já Acho não que tem 10 contemporaneidade. anos, é loucura. Aí você para pensar o seguinte, qual a finalidade dessa prisão preventiva? Porque qual o dano que ele causa solto? Porque você não pode utilizar e desvirtuar a finalidade de um instituto para satisfazer um anseio popular. Teve muita gente que comemorou porque não gosta dele politicamente. Eu, particularmente, não tenho nenhuma adesão à ideologia política dele, muito menos à forma que ele governou. Mas eu não posso chegar e dizer que ele tem que ser preso preventivamente por um fato que, além de não ser contemporâneo, não atende à finalidade da prisão preventiva, que é justamente diminuição de risco. Que risco? Ele está ameaçando testemunha? Por exemplo, ele está no poder que ele pode influenciar, de certa forma, o andamento da investigação, coisa do tipo? Não está. Então não faz sentido. Então eu acho que isso deve ser muito bem pontuado e colocado. Por quê? Porque nós tivemos muitos avanços no Instituto da Prisão Preventiva. E assim, para fechar essa parte, e aí se você quiser fazer mais considerações, me provocar, eu ficaria até grato, porque senão eu falo demais. O artigo 315, no parágrafo 2º, trouxe 6 incisos como se fosse um roteiro para a fundamentação da decisão que decreta uma prisão preventiva. Nós temos prisões preventivas decretadas de todos os jeitos, de todas as formas, né? Com decisões de um parágrafo, não, aliás, de uma folha, decisões de um parágrafo, Carimbo. decisões de uma linha e carimbo de múltipla escolha também. Já vi de múltipla escolha, né? É hediondo? Sim. Não. Sim. Decreta preventiva? Sim. Então, como não existia um padrão decisório, nós tínhamos decisões de todos os tipos. E aí, a lei, como bem andou, trouxe uma série de requisitos para considerar fundamentada ou não a decisão. E isso deve ser levado a ferro e fogo e literalmente conforme está posto na lei. São 6 incisos que falam que, por exemplo, não é fundamentada a decisão que faz meras menções a texto legal, a expressões retóricas e conceitos indeterminados. Ou seja, em garantia da ordem pública, decreta a prisão preventiva. Tá, eu quero saber que ordem pública é essa e o que tem de violação para poder ensejar a prisão preventiva. Porque se você parar para pensar, a gente fica até sem ter como impugnar isso. Porque você fala assim, vou impugnar o quê? Eu não sei o que ele disse aqui, ele simplesmente decidiu, mandou prender, porque a decisão é tão genérica e tão abstrata que eu não tenho nem como impugnar. Eu não tenho como chegar, por exemplo, ele dizer o seguinte, olha, em garantia da ordem pública, porque o acusado continua praticando os crimes, opa, eu já tenho aqui como saber o que significa, o que foi considerado como ordem pública. Só que não, você tem as meras menções à garantia da ordem pública e a coisa vai sendo conduzida dessa forma. Então, o parágrafo 2º do artigo 315 trouxe um roteiro que deve ser seguido à risca pelas autoridades do judiciário para o decreto de prisão preventiva. Muito bom. Agora, Thiago, nessa linha do que você fala, me parece que eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa revisão obrigatória imposta pela lei, ela vai criar uma... Porque, enfim, acho difícil que os juízes se adaptem. Eles vão dar um jeito de cumprir esse mandamento de revisão obrigatória de uma forma burocrática. Né? Até que essas prisões... Mas isso vai criar trabalho, isso vai criar... E me parece que essa revisão obrigatória ela poderá ser um instrumento efetivo de desencarceramento. Né? Se os advogados e as defensorias públicas, sobretudo, souberem manejá-lo, sim, porque, de fato, porque na revisão obrigatória é o que você falou. Por exemplo, as revisões obrigatórias que acontecerem agora, depois enfim, vamos considerar prisões decretadas sob a égide da legislação anterior. Em algum momento elas vão ter que submeter essa revisão obrigatória, né? Sim, seja agora daqui a 90 dias. Exato, estou abstraindo aquele teu debate e eu me filiei à tua posição, mas estou abstraindo dele. O fato é que elas vão ter que ser colocadas em revisão em algum momento. E quando elas forem colocadas em revisão, o 315 vai ter que ser observado. Exatamente. Né? E o 315 vai ter que ser... né? Porque eu duvido que essas decisões... 90% das decisões... 90% talvez eu esteja sendo... bonzinho. Exatamente. Né? Mas, enfim, não estou querendo cravar uma estatística aqui, longe disso. Mas eu duvido que boa parte dessas decisões que estão vigendo nesse momento atendam ao 315. Né? Cara, o sexto, por exemplo, tem uma coisa maravilhosa. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. O que esse inciso fala é o seguinte, você tem que contrariar o argumento do advogado, o argumento do defensor. Né? Isso que pareceria óbvio,
né, nesses tempos de processo penal autoritário, parece que é uma luz, né? Parece que é uma coisa muito boa, muito positiva, né? Eu te interrompi, desculpa. Não, que isso. Isso aí é bem interessante pelo seguinte. Quando a gente está advogando, a gente pega uma decisão bem fundamentada, a primeira coisa que a gente fala é ter surpresa, né? Você fala, cara, a decisão está muito bem fundamentada. Até para poder recorrer, impugnar, vai ser difícil, porque ela está muito bem fundamentada. Isso é raro. Normalmente, as preliminares de habeas corpus, normalmente o quê? Falta de fundamentação da decisão, violação do artigo 93, inciso 11, né, da Constituição, falta de fundamentação das decisões. Só que a gente não sabe o que é não fundamentar a decisão. Esse é o grande problema. Né? Isso já está posto na Constituição. Só que precisa vir uma lei para dizer, olha, se não tiver assim, não estará fundamentado. Então, assim, mesmo as decisões de prisão preventiva já proferidas antes da vigência da lei, agora para serem renovadas, necessariamente elas devem seguir à risca o parágrafo 2º do artigo 315 do CPP. E esse é um ponto fundamental que vai ensejar o seguinte, se simplesmente aquelas decisões bem interessantes de mutatis mutandis de um fato para o outro, você fala assim, tá, mas o que isso quer dizer? Porque tem coisas que a gente não consegue entender. O que isso quer dizer? E aí, se isso não estiver muito claro, isso dará ensejo para que a gente possa impugnar. E sim, o que eu acho, Rafael, assim, há pouco tempo, salvo engano, acho que foi 2018 ou 2019, eu não me lembro, eu recebi uma pesquisa feita pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que a população carcerária nossa, no estado do Rio, os presos preventivos ultrapassavam 50%. No Rio. No Rio. Era uma estatística meio que dos tem mais dados de 50 oficiais. mil E assim, era uma estatística, inclusive, não completa, tá? Eu acho que pegaram os dados, tanto que tinha lá unidade penitenciária tal, sem informações. Então, assim, mas o que tinha de elementos informativos, a estimativa era que passava 50%. E eu te pergunto, se a gente está em tempos de desencarceramento, de população carcerária excessiva, de um estado, ficou na moda essa expressão, né? Estado de coisas inconstitucional, que o STF transportou do Supremo Tribunal da Colômbia, que já foi reconhecida, habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo, com a relatoria do ministro Edson Fachin, para que possa haver um desencarceramento. Como que nós vamos trabalhar um desencarceramento se nós não controlarmos o uso da prisão preventiva? Porque, em especial no nosso estado, na nossa realidade, o preso provisório vai para o sistema penitenciário como preso condenado definitivo. Sim. Né? Internamente que a administração penitenciária começa a separar um do outro. Mas, se você olhar de fora, de um outro estado, vai olhar e falar assim, colegas meus de outros estados falam, cara, lá no Rio de Janeiro, então os presos preventivos vão presídio, é isso aí, vão presídio. Internamente, os diretores vão separando um do outro. Mas nós temos uma população carcerária com mais da metade em preso provisório, cautelar. E isso é muito decorrente do uso desenfreado da prisão preventiva. E se você observar os novos artigos 312, 313, 315 e 316 do CPP, eles trabalham a ideia de desencarceramento não no sentido de impunidade, e sim no sentido de ajuste do uso da prisão preventiva. Racionalizam. Exatamente. Tentam racionalizar o instituto. Esses artigos simplesmente estão racionalizando cientificamente e de forma muito clara e didática como que se deve manter alguém preso preventivamente hoje. É isso. Perfeito. Ô, Thiago, eu tô muito satisfeito com esse episódio, né? A gente está chegando ao final dele, mas estou muito satisfeito porque eu sou um pessimista por natureza. E como eu tenho um podcast que fala de segurança pública, direito penal, criminologia, política criminal, a gente sempre vem aqui um pouco como cavaleiro do apocalipse, né? É sempre um tom muito crítico, é sempre um tom muito de lamúria, de lamentação. E assim, uma coisa é fato, né? No cômputo geral final, esse pacote é uma desgraça para o nosso país, né? Esse conjunto de alterações legislativas que foi promovido recentemente, com a sanção do presidente da República, enfim, alguns vetos, é uma desgraça, né? O vetor dele é para aumentar a curva de encarceramento, Sim. é para dificultar a vida dos pretos pobres, favelados, que são Sim. a velha clientela do nosso sistema criminal. Sim. Eu não vou aqui repetir as críticas de sempre. Mas você, como advogado talentoso que é, e tenho certeza que
outras pessoas e defensores públicos e que são a parte importante e fundamental dessa engrenagem, quer dizer, tem identificado ali pontos, aspectos, particularidades que poderão ser usados em favor do nosso projeto, que é a tentativa de fazer do processo penal brasileiro o mais democrático possível, né? O menos lesivo, o menos danoso possível, que você falou, essa política de redução de danos, né? E me parece que esse episódio de hoje ficou com uma mensagem de esperança. Sim. Coisa que eu nunca faço aqui no podcast, mas que talvez eu tenha feito uma vez que eu entrevistei um teólogo, o Ricardo Lengruber. Mas aí o teólogo necessariamente, exatamente, por conta até mesmo da sua perspectiva de compreensão de mundo, ele tem que ser um cara esperançoso. Exatamente. Eu acho que essa foi a segunda vez que a gente conclui aqui o nosso bate-papo com uma mensagem de esperança, mas uma esperança racional, né? É uma esperança de quem olhou, estudou e que está vendo aqui saídas, aqui, caminhos interessantes. Claro, a lei não está ainda sob avaliação, né? A gente vai ver os efeitos concretos que ela vai produzir, a gente só vai poder analisar no médio e longo prazo, né? Uma lei criminal, ela demora tempo para produzir efeitos e, sobretudo, para que esses efeitos sejam apuráveis para os comentaristas da lei, né? A gente não consegue fazer um comentário a quente, né? A gente faz sempre um comentário a frio, né? Então, a gente está comentando o trabalho do legislador, né? Não está comentando a aplicação concreta disso pelo judiciário, né? A ver como será. Então, Thiago, eu queria te agradecer muito mais uma vez aqui. O bate-papo rolou muito legal, muito leve, muito solto. Quer dizer, você realmente me iluminou e tenho certeza que iluminou a nossa audiência qualificada sobre questões muito importantes aqui do dia a dia, principalmente da advocacia criminal militante. E eu queria te passar a palavra para você dar um tchau aí geral para a galera, mas também pedindo a você uma coisa que eu sempre peço aqui aos nossos entrevistados e participantes dessa bancada de podcast, que é uma dica cultural, que é uma dica de um livro. A única exigência que eu faço a vocês, e faço a você, Thiago, é de que esse livro não seja um livro jurídico, estrito sensu, né? Claro que às vezes você tem um livro que, embora não seja jurídico, ele conversa, ele passa pelas questões jurídicas de uma forma ou de outra. Mas a ideia é essa, é um livro que não seja propriamente um livro jurídico, porque a ideia desse podcast é estudar direito com leveza e, na medida do possível, abrindo aí a cabeça para outros horizontes, enfim, para outras perspectivas. E você, como um sujeito culto que tenho certeza aí que vai ter uma bela dica para a gente. Então é isso, quero te agradecer muito, dizer que aqui as portas estão abertas sempre que você puder e você quiser refletir com a gente sobre essas questões de segurança pública, política criminal, processo penal, que é mais a sua praia. Para nós é um prazer muito grande ter você aqui. E é isso, dá o tchau aí para a galera e deixa a sua dica para a gente. Beleza, Rafael, eu que agradeço a oportunidade. Fico até feliz, cara, de você falar que eu sou um dos poucos que vem aqui de forma esperançosa analisar o direito. Eu sempre tenho falado de um tempo para cá que eu cansei de criticar e passei agora a tentar acreditar que a gente pode fazer a diferença de alguma forma. Até porque se a gente não conseguir, não puder e não tiver essa esperança, a gente meio que perde o sentido daquilo que a gente está lutando, né? E aí a gente passa a ser mero... tá na moda agora um algoritmo, né? A gente mero robô repetitivo daquilo que nós fazemos e tal, enfim. E eu acho que isso é de extrema importância para a gente. Bom, o que eu queria colocar aqui, de forma já me despedindo, é que essa legislação, embora seja uma surpresa de um governo aparentemente não, né? Um governo autoritário, um governo que tem um viés extremamente punitivista, principalmente pelo seu ministério e por quem é ocupado, foi de bom grado, né? Espero que isso seja um alento e que nós possamos fazer a nossa parte. Então, assim, isso é o que eu queria colocar. Eu queria me despedir, agradecer, dizer que estou muito grato, feliz pela participação. E, assim, com relação ao livro, eu vou indicar a seguinte leitura. Então, o livro que eu quero indicar, que eu acho super bacana, que é uma interdisciplinariedade, que é como na psicanálise, que se chama Estou Falando com as Paredes, de Jacques Lacan. É um livro interessantíssimo, é um livro pequeno, fino, mas de uma profundidade absurda. Me conturbou bastante quando eu li, achei interessantíssimo e tenho revisitado ele para entender muito daquilo que a gente está vivendo hoje. Muito interessante, fica aí a dica. Estou Falando com as Paredes, de Jacques Lacan. Legal.
Muito bom. Então, com essa bela dica cultural do advogado, professor e amigo Thiago Minagé, a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje. Só para lembrar mais uma vez que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos e todas as plataformas de áudio. iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify. Temos também o e-mail segurancados.gmail.com. É muito legal ter feedback da galera que nos ouve. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.